Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de paz, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de vez, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vou estar orando nesse momento. Peço que o irmão possa baixar a sua cabeça e orar junto comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai.
Muito obrigado pela beleza da tua santidade, Senhor. Que o Senhor possa vir, Senhor Deus, abençoar cada irmão da tua igreja, Senhor Deus. Da Igreja Batista Central em Campo Redondo, Senhor Deus. Botamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas petições, os nossos agradecimentos, Senhor Deus. Botamos diante de Ti os enfermos da Tua igreja, Senhor Deus. Lembramos da irmã Sabrina, Pai, que está passando por um momento difícil em sua vida. Que o Senhor possa restaurar a saúde da Tua serva, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão, Senhor Deus, que o Senhor tem protegido, Senhor Deus, que o Senhor tem dado saúde a eles, Senhor Deus, que o Senhor mantenha esse vírus, Senhor Deus, essa enfermidade longe dos Teus servos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando entendimento àquelas pessoas que estão buscando a cura dessa enfermidade, Senhor Deus. O Senhor possa estar dando saúde aos profissionais de saúde que estão trabalhando dioturnamente, Senhor Deus, incansavelmente, Senhor Deus, tratando daquelas pessoas que foram acometidas dessa doença, Pai. Que o Senhor possa estar dando saúde a esses profissionais, Senhor Deus, aos médicos, aos enfermeiros, Senhor Deus, à equipe de limpeza, a todas as pessoas que trabalham nesses hospitais pelo país afora e pelo mundo afora, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado pela vida da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão, que o Senhor possa estar dando saúde a cada irmão, Senhor Deus, que em breve, Senhor Deus, possamos estar reunidos novamente no Teu templo para adorar e engrandecer o Teu santo nome, que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo entendimento, aquele que vai trazer a mensagem, Senhor Deus, que ela seja, toque em nossos corações profundamente, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, esta oração que te faço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos, aqueles que estão podendo nos ouvir nessa noite. Eu sou Edson Aguiar, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Tangará, em Cabo Frio. E eu vou estar hoje compartilhando com vocês, irmãos da Igreja Batista de Campo Redondo, um pouco da Palavra de Deus, a convite do pastor Luiz Alberto e da Nívia, que foi a minha aluna no Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra baseada na história de Abraão. Então, para tanto, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, deixe ela aberta. Nós vamos passear em vários textos da Palavra de Deus que estão ali em Gênesis contando a história de Abraão. E quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa numa coisa, a questão do tempo, né? O tempo é algo tão precioso, algo tão válido, que alguns de nós, até pouco tempo atrás, nós lutávamos para arrumar tempo para fazer as coisas, né? Tempo para poder estudar, tempo para poder fazer as compras, tempo para estar com a família, tempo para estar com Deus, tempo para poder servir a igreja. A gente reclamava que não tinha tempo para fazer essas coisas. E de repente, vem essa quarentena, nos dá um tempo tão grande, tão imenso, que a gente já não sabe mais fazer o que fazer com esse tempo que sobra, né? Há poucos dias atrás conversava com uma pessoa amiga e ela falou assim para mim: estou dormindo muito. Está trabalhando, mas está dormindo muito. Como lidar com isso? Essa é uma angústia, porque nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos ficar assim. Nós não sabemos o tempo que vai decorrer para que tudo isso possa realmente se solucionar. E isso gera em nós uma angústia, uma inquietação, né? E quando a gente pensa em aqueles que têm o conhecimento da Palavra de Deus, que têm a certeza da sua fé em Jesus, isso tem uma outra perspectiva. Porque você sabe que independente de qualquer enfermidade, você está na mão de Deus. E aconteça o que acontecer, você vai seguir com Jesus. Mas até mesmo para aquele que tem a fé em Jesus, o tempo é uma coisa angustiante. E eu queria conversar com vocês nessa noite sobre isso. As promessas de Deus e o tempo. E a gente começa lendo o texto de Gênesis 12, na qual a gente vê uma questão muito simples. Uma promessa e um tempo para realizar. Gênesis 12 vai nos ensinar três coisas muito interessantes sobre a fala de Deus com Abraão. A primeira delas é que Deus promete a Abraão possuir uma terra,
A segunda promessa que Deus faz é fazer dele uma grande nação, ter um grande nome. E a terceira promessa, ser abençoado e ser abençoador. Vamos ver? Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, ele era chamado de Abrão nessa época, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Deus fez uma promessa e um tempo. Uma promessa de fazer de Abraão uma geração totalmente diferente. Uma nação que sairia a partir dele, que haveria de abençoar todas as famílias da terra. E para isso Deus separou uma terra para eles viverem. Só que um detalhe, Abraão já tinha 75 anos nessa época. A sua esposa também já era idosa. E eles não tinham filhos. E Deus prometeu a ele que ia dar para ele uma geração numerosa. E a palavra de Deus diz que Abraão creu nessa promessa, apesar do tempo, e ele partiu então para aquela promessa. Meus queridos, aquilo que Deus fala é algo que acontece na nossa vida. E Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. Promessas que serão cumpridas. Um tempo onde Deus diz que isso vai dar. Um tempo que Deus se revela que vai fornecer, que vai acontecer. E é o tempo para que isso venha acontecer. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que é uma coisa angustiante. E eu vou ilustrar isso com a situação de um amigo meu que há dias atrás contou uma parte interessante da sua vida. Eu não me lembro ao certo quanto tempo, mas parece que ele estava fazendo 37 anos de casal. E ele revelou na história que ele contou que quando ele casou, ele fez a sua lua de mel numa cidade de Minas. E desde então, todos os anos ele falava para a esposa que ia ter a segunda lua de mel naquela cidade. Isso nunca aconteceu. Esse ano, finalmente, ele fez a reserva do hotel, se preparou todo para ir para a sua segunda lua de mel. Veio a quarentena que impediu. Não tem coisa mais angustiante para todos nós do que uma promessa feita, sempre lembrada, mas que nunca chega, que nunca se concretiza. E é interessante a gente ver, vamos ver dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 13, versículo 15 e 16, quando Deus fala assim para Abraão: porque toda esta terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. O segundo texto está em Gênesis 22, versículo 17 e 18, quando diz assim: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, mas nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. O primeiro texto é quando Deus fala para Abraão, dizendo: olha, todo esse lado aqui, Abraão se separou de Ló, todo esse lado aqui vai ser seu. Olha e vê, porque tudo isso vai ser seu. Só que já está passando um tempo. O segundo texto, versículo capítulo 22, já se passaram já vários anos. O primeiro filho de Abraão nasceu e não era o filho da promessa. O tempo passou, a promessa foi ratificada. Meus queridos, a segunda lição que a gente aprende com a história de Abraão é que aquilo que Deus prometeu, talvez ele venha nos lembrar diversas vezes da promessa que ele fez, mas esse reafirmar,
esse relembrar é para que nós não percamos o ânimo. Você não deve desanimar. Deus prometeu de fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa de paz, uma família abençoada. E é isso que Deus tem para você e para a sua família. A terceira lição que a gente aprende com Abraão está no capítulo 16, verso 16, quando Deus fala assim: era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Essa terceira lição mostra para a gente que o tempo passa realmente. Vamos relembrar, Gênesis 12, versículo 4, Abraão tinha 75 anos. Agora, aos 86 anos, ou seja, 11 anos depois, nasce-lhe um filho que não é o filho que Deus prometeu. Foi um atalho que Abraão resolveu tomar. E aos 86 anos nasce um filho que não é o filho que Deus prometeu. Não é o filho que vai herdar a promessa. E aí o texto mais à frente, de Gênesis 21, 5, diz assim: tinha Abrão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Você já parou para pensar? Muitas vezes nós falamos assim, queríamos ter a fé de Abraão, que creu na promessa. Mas olha só, no dia que Deus apareceu a ele, para lhe fazer essa promessa, de uma grande nação, de um grande nome, de uma terra abençoada, até o dia que nasceu o seu filho, passaram-se 25 anos. Alguns de nós ficamos extremamente agoniados com a questão do tempo que está demorando para acontecer aquilo que nós dissemos que Deus disse que ia fazer na nossa vida. Já parou a pensar o que ele quer esperar 25 anos? Gente, 25 anos você tem filho, ele cresce, ele se forma, ele pode casar, a sua filha pode ter um filho, você pode ser avô, você pode ter 2, 3 filhos. 25 anos é muito tempo. Muitos casais, quando completam 25 anos de casamento, celebram bodas de prata, uma coisa tão bonita. E foi 25 anos que Abraão esperou para que o filho da promessa nascesse. Mas ele nasceu. A quarta lição que nós temos nesse texto vai nos mostrar o seguinte, que Deus cumpre aquilo que ele prometeu. A gente acabou de ver agora no texto de Gênesis 21, 5, mas eu quero ler outros 2 textos com você. Primeiro texto, quando Deus institui a circuncisão. Lá em Gênesis 17, versículo 9, Deus fala assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Deus está falando para Abraão: Abraão, essa promessa, essa aliança que eu estou fazendo com você é para você passar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos e as demais gerações. Gente, aquilo que nós aprendemos de Deus, nós devemos passar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Nós não podemos nos omitir nisso. E o capítulo 25, versículo 7, vai nos dizer assim: foram os dias de Abraão 175 anos e morreu. Vejam bem, da promessa de Deus aqui, que ele haveria de ter uma grande nação, haveria de herdar uma terra, até a morte dele passaram-se 100 anos. Mas em Gênesis capítulo 25, versículo 26, vai nos dizer assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu à luz. Ou seja, só você fazer a conta. Se ele nasceu quando seu pai tinha 100 anos e os seus filhos nasceram quando ele tinha 60 anos e Abraão morreu com 175, significa que Abraão pôde durante 15 anos contar para os seus netos a promessa que Deus tinha feito para ele. E ele vive aqui no final da sua vida a realidade que Deus disse para ele em Gênesis 17, 9. Você, seu filho e os filhos dos seus filhos. Meus queridos, se você quer ter uma família feliz, se você quer ter uma família abençoada, nós temos que fazer como Deus disse para Abraão: ser perfeito.
Perfeito aqui não quer dizer perfeição no sentido de que eu não posso pecar. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas é a busca de uma vida diante de Deus. É uma busca de uma vida aos pés do Senhor. E nós devemos ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus prometeu. Nós temos que ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus foi fazendo, cumprindo a promessa que Ele fez para a nossa vida. E se tivermos a oportunidade de termos os nossos netos, ensinar para os nossos netos, para que geração após geração, as nossas famílias andem aos pés do Senhor. Esse é um desafio de Deus para a nossa vida. As promessas de Deus e o tempo. As promessas são de Deus. O tempo também é de Deus. E nesse mês estamos nós, para desfrutarmos dessas promessas e vermos o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que você e eu possamos, assim como Abraão, buscar, descobrir qual era a vontade de Deus. Às vezes que Abraão fez o que Deus falou, que ele buscou a presença de Deus, ele foi extremamente bem-sucedido. Mas nas vezes que ele resolveu fazer o que ele quis, ele foi para o Egito, onde ele se meteu em confusão. O seu sobrinho foi para um lugar que trouxe-lhe problema. A sua mulher lhe mandou ter relações sexuais com a sua escrava, e isso gerou um problema familiar. Mas todas as vezes que ele buscou a direção de Deus, ele foi extremamente abençoado e se cumpriu a promessa, porque Israel tomou posse da terra. Israel se tornou uma grande nação e o nome de Abraão se tornou um nome conhecido em toda a terra. Que assim seja com você e comigo. Deus abençoe a Igreja Batista de Campo Redondo. Deus abençoe a todos aqueles que podem ter acesso a essa mensagem. Em nome de Jesus.